Capítulo 4. Autossugestão. O meio para influenciar a mente subconsciente. O terceiro passo para a riqueza. A autossugestão é um termo que se aplica a todas as sugestões e estímulos auto-administrados que chegam à nossa mente pelos 5 sentidos. Colocando-se de outra maneira, a autossugestão é autoindução. É a comunicação entre aquela parte da mente onde ocorrem os pensamentos conscientes e a que serve como centro de ação da mente subconsciente. Por meio dos pensamentos dominantes que permitimos manter na mente consciente, se eles são positivos ou negativos não vem ao caso, o princípio da autossugestão acaba por chegar voluntariamente à mente subconsciente, influenciando-a com esses pensamentos. Nenhum pensamento, positivo ou negativo, pode penetrar na mente subconsciente sem a ajuda do princípio da autossugestão, com exceção daqueles que são diretamente captados pelo éter. Em outras palavras, todas as impressões sensoriais percebidas pelos 5 sentidos fazem uma parada na mente pensante e consciente. E então, a nosso critério, são passadas para a mente subconsciente ou descartadas. A faculdade consciente serve, por isso, como um guarda exterior para o que se aproxima do subconsciente. A natureza construiu o ser humano de maneira que ele tenha total controle sobre o material que entra em sua mente subconsciente através dos 5 sentidos. Embora isso não deva ser entendido como uma afirmação de que as pessoas exercem esse controle. Na grande maioria das vezes, as pessoas não o exercem, o que explica porque tanta gente passa pela vida sem sair do estado de pobreza. Lembre-se do que eu falei sobre a mente subconsciente ser parecida com um jardim fértil, onde as ervas daninhas vão proliferar se as sementes de espécies mais desejáveis não forem devidamente plantadas. A autossugestão é o agente de controle pelo qual uma pessoa pode alimentar a mente subconsciente com pensamentos criativos ou, por negligência, permitir que pensamentos destrutivos ganhem espaço no rico jardim que é a mente. Você foi instruído no último dos 6 passos descritos no capítulo Desejo a ler em voz alta 2 vezes ao dia a declaração escrita do seu desejo de dinheiro e a se ver na posse dele. Ao seguir estas instruções, você comunica seu objeto de desejo diretamente à mente subconsciente, num estado de fé absoluta. Repetindo esse ritual, você deliberadamente cria os hábitos de pensamentos favoráveis para os seus esforços de transformar o desejo no equivalente monetário. Volte aos 6 passos expostos no capítulo 2 e leia-os outra vez, com maior cuidado, antes de seguir em frente. Depois, quando chegar lá, leia atentamente as 4 instruções para a organização do seu mente mestra, descrita no capítulo sobre planejamento organizado. Voltando ao capítulo 2 e lendo os 6 itens. Primeiro, estabeleça em sua mente a exata quantia em dinheiro que você deseja. Não basta dizer apenas eu quero ter muito dinheiro. Trace uma quantidade específica. Há um motivo psicológico para essa definição que será descrito no próximo capítulo. Segundo, determine exatamente o que você pretende dar em troca pelo dinheiro que deseja. Não existe esse negócio de ganhar dinheiro a troco de nada. Terceiro, estabeleça uma data definitiva em que pretende estar na posse de todo o dinheiro que deseja. Quarto, crie um plano bem definido para levar a cabo esse desejo e comece agora. Esteja você pronto ou não a colocar esse plano em prática. Quinto,
Escreva uma declaração rápida e precisa de quanto dinheiro você pretende obter. Especifique o limite de tempo para obtê-lo. Declare o que pretende dar em troca desse dinheiro e descreva claramente o plano por meio do qual pretende acumular essa riqueza. Sexto, leia essa declaração em voz alta, 2 vezes ao dia, uma logo antes de dormir e a outra assim que acordar. Enquanto estiver lendo, veja, sinta e acredite que já está de posse desse dinheiro. Comparando-se esses 2 grupos de regras com o que dissemos sobre a autossugestão, você vai ver evidentemente que as instruções aplicam o princípio da autossugestão. Portanto, quando ler sua declaração de desejo, pela qual estará tentando criar uma consciência de dinheiro, lembre-se de que a mera leitura das palavras não lhe trará benefício algum, a não ser que você deposite emoção ou sentimento nelas. Se você repetir 1 milhão de vezes por dia a famosa fórmula de Emily Coué, todo dia estou sempre melhorando, sem colocar emoção e fé nas palavras, não obterá qualquer resultado desejável. A mente subconsciente só reconhece e atua em cima do que foi bem irrigado com emoção ou sentimento. Esse é um fato de tal importância que creio repeti-lo em quase todos os capítulos, porque a falta dessa compreensão é o maior motivo pelo qual as pessoas que tentam aplicar o princípio da autossugestão não atingem os resultados desejados. Palavras faladas a esmo e sem emoção não influenciam a mente subconsciente. Você não terá qualquer resultado digno de nota até aprender a atingir a mente subconsciente com pensamentos ou palavras faladas que tenham sido injetadas com uma boa carga emocional de fé. Não desanime se não conseguir controlar e dirigir suas emoções logo na primeira vez. Lembre-se de que não há como se conseguir alguma coisa sem dar nada em troca. A capacidade de atingir e influenciar sua mente subconsciente tem um preço que você vai ter que pagar. Não dá para trapacear, mesmo que você queira. O preço da capacidade de influenciar a mente subconsciente é a eterna persistência de aplicar os princípios aqui descritos. Você não vai conseguir desenvolver essa capacidade pagando um preço mais baixo. Você e só você terá que decidir se a recompensa que tanto deseja, a formação da consciência do dinheiro, vale o preço a pagar com esse esforço. A sabedoria e a inteligência somente não vão atrair e reter o dinheiro, a não ser em raríssimos casos, quando a lei das médias favorece a atração do dinheiro através dessas fontes. A sabedoria e a inteligência somente não vão atrair e reter o dinheiro, a não ser em raríssimos casos, quando a lei das médias favorece a atração do dinheiro através dessas fontes. O método de atração de dinheiro aqui descrito não depende da lei das médias. Além do mais, esse método não favorece ninguém em especial. Favorece tanto uma pessoa quanto a outra. Quando alguém fracassa, é a pessoa e não o método que fracassou. Se tentar e fracassar, tente de novo, depois mais uma vez, até acertar. Sua capacidade de utilizar o princípio da autossugestão vai depender largamente da sua capacidade de se concentrar num determinado desejo até que ele se transforme numa obsessão ardente. Quando você começar a seguir essas instruções, juntamente com os 6 passos descritos no 2º capítulo e relido nesse momento, vai ser preciso que utilize o princípio da concentração. Deixe-me fazer aqui algumas sugestões para o uso efetivo da concentração.
quando começar a seguir o primeiro dos 6 passos, que conclama a fixar na sua mente a quantidade exata de dinheiro que você deseja juntar, mantenha os pensamentos concentrados nesse valor. Fixe sua atenção de olhos fechados até poder efetivamente ver a aparência física desse dinheiro. Faça isso pelo menos uma vez por dia. Quando estiver fazendo esses exercícios, siga as instruções passadas no capítulo sobre a fé e veja a si mesmo na posse desse dinheiro. E aqui vai um fato altamente significativo. A mente subconsciente aceita qualquer ordem dada num espírito de fé absoluta e age a partir destas ordens, mesmo que elas tenham de ser passadas muitas e muitas vezes pela repetição antes de serem interpretadas pela mente subconsciente. Seguindo essa afirmação, pense na possibilidade de pregar uma peça absolutamente legítima na sua mente subconsciente, induzindo-a a acreditar, porque você acredita que você tem que ter a quantidade de dinheiro visualizada e que esse dinheiro já existe e só está esperando você ir buscá-lo. E que a mente subconsciente tem de lhe enviar os planos práticos para adquirir o dinheiro que já é seu. Repasse o pensamento sugerido no parágrafo anterior à sua imaginação e veja o que ela é capaz de fazer para criar os planos práticos para a acumulação de dinheiro, pela transformação do seu desejo. Não fique esperando um plano definido por meio do qual você possa trocar um serviço ou uma mercadoria pelo dinheiro que visualizou. Comece a se ver desde logo na posse do dinheiro, exigindo e esperando nesse meio tempo que a sua mente subconsciente vá lhe entregar o plano ou os planos que você precisar. Esteja pronto para receber os planos e quando eles aparecerem, coloque-os imediatamente na prática. Quando aparecerem os planos, provavelmente vão surgir na sua mente como um flash vindo do sexto sentido na forma de uma inspiração. Essa inspiração pode ser considerada um telegrama ou uma mensagem direta da inteligência infinita. Trate-a com respeito e a coloque em prática quando a receber, senão isso pode ser fatal para o seu sucesso. No 4º dos 6 passos, você recebeu a seguinte instrução: crie um plano definido para atingir seu desejo e comece a colocar o plano em prática imediatamente. Você deve seguir essa ordem do jeito descrito no parágrafo anterior. Não confie na sua razão. Quando estiver bolando o seu plano para acumular riqueza pela transformação do desejo, a razão é falha. Além do mais, seu raciocínio pode estar um tanto enferrujado e, se você for depender dele, poderá ficar muito decepcionado. Ao visualizar a quantidade de dinheiro que você pretende acumular, de olhos fechados, veja-se prestando serviço ou entregando a mercadoria que você pretende dar em troca do dinheiro. Isso é muito importante. Resumo das instruções. O fato de você estar lendo esse livro já é, por si só, uma indicação de que você sinceramente busca esse conhecimento. Também é uma indicação de que está aprendendo o assunto. Se for só um aprendiz, há uma chance de aprender várias coisas de que não sabia, mas você só vai aprender e adotar uma postura humilde. Se optar em seguir algumas das instruções, mas deixar ou se recusar a seguir as outras, você vai fracassar. Para obter um bom resultado, terá de seguir todas as instruções munido de um espírito de fé. As instruções ligadas aos 6 passos mostrados no 2º capítulo são resumidas agora e misturadas aos princípios apresentados nesse capítulo. São elas: primeiro, recolha-se a um lugar tranquilo, de preferência à noite na cama, onde ninguém vai perturbar ou interromper você.
Feche os olhos e diga em voz alta o suficiente para ouvir as próprias palavras, a declaração escrita da quantia em dinheiro que você pretende acumular no prazo, o prazo para juntar esse dinheiro e uma descrição do serviço ou da mercadoria que você pretende dar em troca. Ao fazer isso, veja a si mesmo já na posse do dinheiro. Por exemplo, imagine que você pretende acumular $50.000 daqui a 5 anos, no dia 1º de janeiro, e que pretende prestar um serviço de vendedor em troca desse dinheiro. Sua declaração escrita deve ser mais ou menos assim: no dia 1º de janeiro do ano XXX, eu estarei na posse de $50.000 que chegarão a mim em quantidades diversas de hoje até lá. Em troca desse dinheiro, eu prestarei o serviço mais eficiente que eu for capaz, na maior quantidade possível e da melhor qualidade possível. Como vendedor de, aqui você descreve o produto ou serviço que pretende vender, ou o produto ou serviço que pretende prestar. Eu acredito que vou estar na posse desse dinheiro. Minha fé é tamanha que eu já posso vê-lo diante de mim, posso tocá-lo com as mãos. No momento, ele está esperando ser transferido para mim, à medida que eu entregar o serviço que pretendo prestar para obtê-lo. Estou esperando um plano de como acumular essa quantia e haverei de segui-lo quando receber. Segundo, repita esse ritual de noite e de manhã, até poder ver na sua imaginação o dinheiro que pretende acumular. Terceiro, ponha uma cópia da declaração escrita num lugar onde possa ver, à noite e de manhã, e leia antes de dormir e ao acordar até ela ter sido decorada. Lembre-se, ao seguir as instruções, que você está aplicando o princípio da autossugestão, com o objetivo de mandar ordens à sua mente subconsciente. Lembre-se também de que sua mente subconsciente agirá de acordo com as instruções que receberem uma carga de emoção e que lhes forem entregues com sentimento. A fé e a emoção mais forte a fé é a emoção mais forte e a mais produtiva. Siga as instruções desse capítulo com fé. No início, essas instruções podem parecer muito abstratas. Não permita que isso o atrapalhe. Siga as instruções independentemente do quanto elas parecerem abstratas ou pouco práticas. Se você a seguir, logo vai chegar a hora, tanto em espírito como nas suas ações, em que verá todo um universo de poder se descortinar diante de você. Mostrar-se cético diante das novas ideias é uma característica de todo ser humano, mas se seguir as instruções aqui descritas, seu ceticismo logo vai ser substituído pela crença e por sua vez, ela logo se cristalizará numa fé absoluta. E aí você vai chegar a um ponto em que sinceramente poderá dizer: eu sou o Senhor do meu destino, o capitão da minha alma. Muitos filósofos já afirmaram que o homem é o mestre do seu destino na Terra, mas a maioria não conseguiu dizer por quê. O motivo pelo qual ele pode ser o mestre de seu destino na Terra e especialmente de seu destino financeiro é plenamente explicado nesse capítulo. O homem pode se tornar um mestre de si mesmo e do seu ambiente porque dispõe do poder de influenciar a sua mente subconsciente e, com isso, obter a cooperação da inteligência infinita.
O capítulo que você lê agora é a pedra de toque dessa filosofia. As instruções desse capítulo precisam ser compreendidas e postas em prática insistentemente, se você realmente quiser transformar o seu desejo em dinheiro. A prática de transformar desejo em dinheiro envolve o uso da autossugestão como um agente pelo qual podemos alcançar e influenciar a mente subconsciente. Os outros princípios são apenas ferramentas pelas quais aplicamos a autossugestão. Guarde isso na cabeça e o tempo todo você terá consciência do importante papel que o princípio da autossugestão irá desempenhar no seu esforço de acumulação de riqueza, segundo os métodos descritos nesse livro. Siga as instruções como se fosse uma criança. Injete no seu esforço um pouco da fé que elas têm. Esse autor tomou o maior cuidado para não incluir instruções pouco práticas, porque ele, sinceramente, deseja ajudar. Depois de ler o livro inteiro, volte a este capítulo e siga com as suas ações e o seu espírito a seguinte instrução. Leia esse capítulo em voz alta toda noite, até se convencer plenamente de que o princípio da autossugestão existe e que ele vai trazer até você tudo o que você sugeriu. Quando ler, sublinhe com lápis todas as frases que lhe deixaram uma impressão favorável. Siga essa instrução ao pé da letra e isso lhe abrirá uma compreensão e um domínio total dos princípios do sucesso. Capítulo 5. Conhecimento especializado. Experiências ou observações pessoais. O quarto passo para a riqueza. Há dois tipos de conhecimento, o geral e o especializado. Os conhecimentos gerais, não importa quão amplos ou variados, não têm qualquer utilidade na acumulação de dinheiro. As faculdades das grandes universidades dispõem de praticamente todas as formas de conhecimento geral que a civilização conhece, mas a maioria dos professores raramente tem dinheiro. Eles se especializam em ensinar conhecimentos, mas não na organização ou na utilização dos mesmos. O conhecimento não irá atrair dinheiro a não ser que ele seja organizado e direcionado com inteligência, por meio de planos práticos para a ação e para o propósito específico da acumulação do dinheiro. A falta de compreensão desse fato tem gerado confusão para milhões de pessoas que falsamente acreditam que conhecimento é poder. Nada disso. Conhecimento é apenas poder em potencial. Ele só se transforma em poder quando e se for organizado em planos definidos para a ação e direcionado para um propósito específico. Esse, o elo perdido, presente em todos os sistemas de educação que as civilizações de hoje conhecem, pode ser visto na dificuldade de que nossas instituições de ensino têm em ensinar aos alunos como organizar o conhecimento que adquirem. Muita gente comete o erro de achar que, como Henry Ford teve pouca formação escolar, ele não é uma pessoa educada. Quem comete esse erro simplesmente não conhece Henry Ford, nem o real significado da palavra educar. Ela deriva do latim educo, que significa eduzir, extrair, desenvolver a partir de dentro. Uma pessoa educada não é necessariamente uma pessoa que detém grande quantidade de conhecimentos gerais ou especializados. Uma pessoa educada é aquela que desenvolveu as faculdades mentais pelas quais pode conseguir o que quiser ou algo equivalente,
sem atropelar os direitos dos outros. Henry Ford se encaixa muito bem nessa definição. Durante a Guerra Mundial, um jornal de Chicago publicou editoriais em que afirmava, entre outras coisas, que Henry Ford era um pacifista ignorante. O Sr. Ford se insurgiu contra as declarações e processou o jornal por difamação. Quando o processo foi julgado no tribunal, os advogados pleitearam a exceção da verdade e intimaram o próprio Ford a depor para provar ao júri que ele realmente era um ignorante. Os advogados fizeram um monte de perguntas ao Sr. Ford, todas com o intuito de provar cabalmente que, embora ele tivesse conhecimentos especializados consideráveis no tocante à fabricação de automóveis, ele era em geral um homem ignorante. O Sr. Ford foi torturado com perguntas do tipo: quem foi Benedict Arnold? Quantos soldados a Inglaterra mandou para os Estados Unidos para sufocar a rebelião de 1776? Em resposta a esta última, Ford rebateu: eu não sei o número exato de soldados que a Inglaterra mandou. Só sei que foi um número consideravelmente maior do que o que voltou para casa. Finalmente, o Sr. Ford se cansou desse tipo de interrogatório e, em resposta a uma pergunta particularmente ofensiva, ele se debruçou sobre o púlpito, apontou o dedo para o advogado que o inquiria e falou: se eu realmente tivesse que responder a essa idiotice que o senhor está me perguntando, ou a qualquer outra pergunta que o senhor me fez, permita-me lembrar que eu disponho de alguns botões eletrônicos na minha mesa e que, apertando o botão adequado, eu chamo à minha sala um assessor que pode responder a qualquer pergunta relacionada ao negócio ao qual dedico a maior parte dos meus esforços. Agora o senhor me diga, por gentileza, por que eu deveria entupir a minha mente de conhecimentos gerais com o objetivo de responder perguntas, quando tenho à minha volta homens que podem responder a qualquer pergunta que eu desejar? Certamente havia lógica na resposta, e o advogado ficou totalmente passado. Todos os presentes no tribunal perceberam que aquela não era a resposta de uma ignorante, mas de uma pessoa educada. Qualquer pessoa é educada quando sabe onde obter o conhecimento de que precisa, na hora em que precisa e como organizar esse conhecimento em planos definidos de ação. Com a ajuda de seu grupo de mente mestra, Henry Ford tinha a um comando seu todo o conhecimento especializado que lhe permitiu ser um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Não era imprescindível que ele tivesse o conhecimento armazenado na própria cabeça. E alguém que não dispõe da inclinação e da inteligência suficiente para ler um livro como este, não vai notar a importância dessa ilustração. Antes de se convencer da sua capacidade de transformar seu desejo num equivalente monetário, você vai precisar ter um conhecimento especializado do serviço, produto ou profissão que deseja oferecer em troca da sua fortuna. Talvez você precise ter muito mais conhecimento especializado do que esteja apto ou inclinado a conseguir, e se for assim, poderá suprir essa fraqueza com a ajuda de seu grupo de mente mestra, a mente mestra. Andrew Carnegie dizia que pessoalmente ele entendia muito pouco da parte técnica da siderurgia, nem tinha muito interesse em aprender. O conhecimento especializado de que ele precisava para a fabricação e o marketing do aço, ele obteve por meio do seu grupo de mente mestra. A acumulação de grandes fortunas exige poder, e o poder é adquirido pelo conhecimento especializado muito bem organizado e dirigido. Mas esse conhecimento não precisa estar necessariamente na posse da pessoa que adquire a fortuna. Esse último parágrafo deve dar esperança e incentivo àquele que ambiciona acumular uma grande fortuna
mas que não dispõe pessoalmente da educação necessária para ter todo o conhecimento necessário. As pessoas às vezes passam pela vida sofrendo de complexo de inferioridade porque tem pouca educação. A pessoa que souber organizar e dirigir uma mente mestra com os que possuem os conhecimentos necessários para a acumulação de dinheiro é tão educada quanto qualquer um do grupo. Lembre-se sempre disso caso se sinta inferior por ter uma educação limitada. Thomas Alva Edison só teve 3 meses de educação formal em toda a sua vida, mas não lhe faltava educação e ele não terminou a vida pobre. Henry Ford não chegou sequer ao 6º ano de sua educação formal, mas também conseguiu se sair muito bem financeiramente. O conhecimento especializado é um dos serviços mais baratos e abundantes que você pode encontrar. Se não acredita, consulte a folha de pagamento de qualquer universidade. Vale a pena saber como conseguir conhecimento especializado. Em primeiro lugar, decida que tipo de conhecimento especializado você precisa e com qual objetivo. Em boa parte, seu maior propósito na vida, a meta que você persegue vai ajudá-lo a determinar que tipo de conhecimento você precisa. Resolva essa parte. O próximo passo exige que você tenha informações detalhadas sobre as fontes confiáveis desse conhecimento. As mais importantes são: A. Sua própria formação e experiência. B. Educação e experiência vinda da cooperação de outros, sua aliança da mente mestra. C. Faculdades e universidades. D. Bibliotecas públicas, onde há livros e periódicos em que se pode encontrar todo o conhecimento acumulado pela civilização. E. Cursos e treinamentos especiais, especialmente cursos noturnos ou de educação à distância. À medida que o conhecimento é adquirido, ele tem de ser organizado e utilizado para um propósito específico por meio de planos práticos. O conhecimento não tem valor algum a não ser quando é posto para atingir um objetivo. Este é um dos motivos pelos quais os diplomas universitários não são mais valorizados. Eles não representam mais do que uma gama de conhecimentos diversificados. Se estiver pensando em aumentar a sua educação formal, primeiro determine o objetivo para o qual você quer o conhecimento que procura e depois descubra onde esse tipo de conhecimento pode ser obtido de fontes confiáveis. As pessoas de sucesso em todas as profissões nunca param de adquirir conhecimento especializado em relação ao ofício, ao negócio ou ao maior objetivo que elas têm na vida. As que não têm sucesso cometem o erro de acreditar que o período de aquisição de conhecimento termina quando elas saem da faculdade. A verdade é que as escolas fazem pouco mais do que colocar alguém no caminho do aprendizado e de como adquirir conhecimentos práticos. Nesse novo mundo transformado que surgiu com o colapso econômico, ocorreu uma mudança espantosa no tocante às exigências educacionais. A ordem do dia é a especialização. Essa verdade foi enfatizada por Robert Morey, secretário da Universidade de Colômbia. Precisa-se urgentemente de especialistas. O que as empresas mais querem especialmente são candidatos que se especializaram numa determinada área, pós-graduados em administração, que tenham formação em contabilidade e estatísticas, engenheiros de todos os tipos, jornalistas, arquitetos, químicos e também líderes excepcionais e os formandos mais ativos.
A pessoa que teve uma vida ativa no campus, que se dá bem com todo mundo e que se saiu bem nos estudos, tem com certeza uma vantagem sobre aquele aluno essencialmente acadêmico. Algumas delas, por terem uma formação completa, chegam a receber várias propostas de emprego. Num conceito bem diferente daquele que pensa que o aluno que só tira 10 é invariavelmente aquele que recebe maiores opções de emprego, o Sr. Murray disse que a maioria das empresas não só analisa o desempenho acadêmico, mas também o relatório de atividades e a personalidade dos alunos. Uma das maiores indústrias do país, líder no ramo, escreveu o seguinte ao Sr. Murray em relação aos formandos. Estamos interessados principalmente em pessoas que tenham excelente desempenho em atividades de administração. Por esse motivo, enfatizamos as qualidades de caráter, inteligência e personalidade muito mais do que a formação acadêmica específica. Proposta de estágio. Ao propor um sistema para os alunos estagiarem nos escritórios, nas lojas e na indústria durante as férias de verão, o Sr. Murray avalia que, depois dos primeiros 2 ou 3 anos de faculdade, cada aluno deve escolher um curso para o futuro ou dar um tempo, se estiver meramente flanando sem objetivo por uma grade acadêmica sem qualquer especialização. As faculdades e universidades precisam se dar conta de que todas as profissões e empregos de hoje exigem especialistas, disse ele, propondo que as instituições de ensino assumam uma responsabilidade mais direta pela orientação vocacional. Uma das fontes mais confiáveis para quem precisa de conhecimento especializado são as escolas noturnas, presentes na maioria das grandes cidades. As escolas por correspondência fornecem treinamento especializado em qualquer lugar onde o correio chegue e sobre qualquer assunto que possa ser ensinado por correspondência. Uma das vantagens de fazer o curso em casa é a flexibilidade do programa, que permite estudar nas horas vagas. Outra vantagem magnífica, se você escolher bem a escola, é que a maioria desses cursos inclui o privilégio de generosas consultas que podem ser de valor inestimável para os que precisam de conhecimento especializado. Onde quer que você more, pode receber os benefícios. Geralmente, tudo aquilo que se conquista sem esforço e de graça costuma ser desvalorizado. Talvez por isso as pessoas valorizem tão pouco nossas maravilhosas escolas públicas. A autodisciplina que se obtém com um programa definido de estudo especializado compensa, até certo ponto, a oportunidade que se desperdiçou quando o conhecimento era de graça. As escolas de ensino à distância são empresas altamente organizadas. O preço que elas cobram é tão baixo que são obrigadas a exigir pagamento imediato. Como são pagas independente de se tirar boas notas ou não, o aluno acaba se vendo na obrigação de dar sequência a um curso que, de outra maneira, ele abandonaria. As escolas de ensino à distância não fazem muita questão de enfatizar isso, mas a verdade é que seus departamentos de contas a receber dão um melhor treinamento em matéria de tomada de decisão, ação imediata e realização do programa iniciado. Aprendi isso por experiência própria há mais de 25 anos, quando me inscrevi para fazer o curso de propaganda. Depois de completar 8 ou 10 lições, parei de estudar, mas a escola não parou de me mandar as contas. Além do mais, insistia que eu tinha que pagar, apesar de eu ter abandonado os estudos. Decidi que, como teria mesmo que pagar pelo curso, um compromisso legal que havia assumido, eu devia seguir as lições até o fim para dar valor ao meu dinheiro. Na época, eu achava que o departamento de contas da escola era rigoroso demais para o meu gosto. Porém, mais tarde descobri que essa foi uma parte valiosa da minha educação
sem custo adicional. Como era obrigado a pagar, fui em frente e terminei o curso. Mais tarde reconheci que o eficiente sistema de contas a receber daquele curso valeu cada centavo por causa do treinamento em propaganda que concluí com tamanha relutância. Aqui nos Estados Unidos, nós temos aquela que é considerada a melhor escola pública do mundo. Investimos somas fabulosas em belos edifícios. Proporcionamos um transporte conveniente para as crianças que moram nas áreas rurais, para que elas possam frequentar as melhores escolas. Mas há um ponto fraco impressionante nesse sistema tão maravilhoso. Ele é de graça. Uma das coisas estranhas nos seres humanos é que eles só valorizam aquilo que tem preço. As escolas públicas dos Estados Unidos e as bibliotecas públicas não impressionam as pessoas porque são de graça. Esse é o maior motivo pelo qual as pessoas pensam que é necessário obter treinamento suplementar depois que saem da escola e arranjam um emprego. É também um dos principais motivos pelos quais os empregadores têm na mais alta conta os funcionários que fazem cursos à distância. Eles aprenderam, por experiência própria que qualquer pessoa que tenha ambição para separar parte do seu tempo livre para estudar em casa dispõe de uma qualidade digna de um líder. Esse reconhecimento não é um ato de filantropia, mas tino empresarial por parte do empregador. Só existe uma fraqueza nas pessoas para a qual não há remédio: é a falta de ambição. As pessoas são especialmente assalariadas que dedicam parte do tempo livre, as pessoas especialmente as assalariadas que dedicam parte do tempo livre para estudar por conta própria, raramente ficam muito tempo nos escalões inferiores. Essa iniciativa abre espaço para a ascensão, tira muitos obstáculos do caminho e conquista o interesse e a amizade dos que têm o poder de colocá-los no caminho das oportunidades. Os cursos por correspondência são especialmente úteis para os assalariados que descobrem, depois de sair da escola, que precisam adquirir novos conhecimentos especializados, mas não têm tempo de voltar a estudar. As novas condições econômicas que surgiram com a depressão fizeram com que milhares de pessoas encontrassem fontes adicionais de renda. Para a maioria delas, a solução para o problema só pode ser encontrada obtendo-se algum tipo de conhecimento específico. Algumas vão se ver obrigadas a mudar totalmente de profissão. Quando um comerciante descobre que uma determinada linha de produtos não está vendendo, ele normalmente a substitui por outra de maior demanda. Quem precisa vender serviços pessoais também tem de ser um comerciante eficiente. Se os serviços não trazem um retorno adequado numa profissão, ele precisa arranjar outra em que haja melhores oportunidades. Stuart Austin Weir se formou em engenharia civil e ficou nesse ramo até a depressão limitar tanto o mercado que não lhe proporcionava mais a remuneração desejada. Ele fez um balanço geral da situação, decidiu virar advogado, voltou à faculdade e fez cursos especiais para se especializar em direito empresarial. Apesar da depressão não ter acabado, ele concluiu a faculdade, passou no exame da ordem e logo abriu um escritório muito lucrativo em Dallas, no Texas. No momento, ele tem até dispensado clientes. Só para deixar bem claro e já antecipando aquelas desculpas que algumas pessoas vão dar, como eu jamais poderia voltar à faculdade, tenho uma família para sustentar, ou eu já sou velho demais, devo acrescentar que o Sr. Weir era casado e tinha mais de 40 anos quando voltou à faculdade. Além disso, ao escolher com o maior carinho as especializações que fez e as melhores escolas para aprendê-las,
o Sr. Weir completou em apenas 2 anos aquilo que a maioria dos estudantes de direito só conseguem concluir em 4 anos. Vale a pena saber como adquirir conhecimento. Consideremos um exemplo específico. Durante a depressão, o vendedor de loja perdeu o emprego. Como já tivera alguma experiência como contador, ele fez um curso de contabilidade, familiarizou-se com os mais novos equipamentos de escritório e contabilidade e abriu o próprio negócio. Começando pelo armazém onde trabalhava, conseguiu contratos com mais de 100 pequenos comerciantes para cuidar da sua contabilidade por honorários mensais reduzidos. Sua ideia foi tão útil que ele logo viu que era necessário montar um escritório portátil num pequeno caminhão de entregas, que ele equipou com o mais moderno material de contabilidade. Hoje ele tem uma frota desses escritórios de contabilidade sobre rodas e emprega muitos assistentes, fornecendo aos pequenos comerciantes o melhor serviço de contabilidade a um custo bem baixo. O conhecimento especializado, juntamente com a imaginação, foram os ingredientes necessários para esse negócio tão singular e bem-sucedido. Ano passado, o dono dessa empresa pagou de imposto de renda cerca de 10 vezes mais do que o comerciante para quem ele trabalhava. A depressão lhe forneceu uma adversidade temporária que acabou se revelando uma bênção disfarçada. E o início desse negócio tão bem-sucedido foi uma ideia. Como fui eu que tive o privilégio de dar a ideia ao vendedor desempregado? Sinto-me agora no direito de dar mais uma ideia que pode aumentar sua renda ainda mais e também prestar um serviço útil a milhares de pessoas que precisam urgentemente desse serviço. A ideia foi inspirada pelo vendedor desempregado que passou a prestar serviços de contabilidade aos borbotões. Quando sugeri esse plano, ele exclamou: "Gostei da ideia, mas não sei como é que eu posso transformar isso em dinheiro." Ou seja, ele reclamou que não saberia comercializar o serviço de contabilidade depois de ter adquirido o conhecimento. E isso trouxe ao assunto mais um problema que precisava ser resolvido. Com a ajuda de uma jovem datilógrafa, que também tinha uma bela caligrafia, preparamos um livro bem bonito que descrevia as vantagens do novo sistema de contabilidade. As páginas foram lindamente datilografadas e coladas em um caderno comum, que acabaria sendo usado como propaganda tão eficaz que logo o vendedor tinha mais contas do que podia administrar. Nos Estados Unidos, há milhares de pessoas que precisam dos serviços de um especialista em vendas, capaz de preparar um briefing atraente para vender serviços profissionais. A renda atual de um serviço desse tipo superaria tranquilamente de uma grande agência de empregos, e os benefícios de um serviço desses seriam muito maiores para o empregador do que qualquer um obtido de uma agência de empregos. Essa ideia nasceu de uma necessidade para resolver uma emergência específica, mas ela não se limitou a ajudar apenas uma pessoa. A mulher que criou o briefing tem realmente muita imaginação. Ela viu ali o nascimento de uma profissão destinada a prestar um serviço valioso a milhares de pessoas que precisam de um auxílio real na hora de vender os serviços profissionais. Com o sucesso imediato de seu primeiro plano para a venda de serviços profissionais, essa ativa mulher se voltou para resolver um problema semelhante do filho, que tinha acabado de sair da faculdade, mas não conseguia de maneira alguma encontrar um mercado para seus serviços. O plano que ela criou foi o mais belo exemplo que eu já vi de como vender serviços profissionais. O plano continha cerca de 50 páginas de informações lindamente datilografadas e bem organizadas.
Trazia um histórico das habilidades naturais do filho e também a formação escolar, experiências profissionais e um sem número de outras informações, muito extensas para detalhar aqui. O plano continha uma descrição completa do cargo que o filho queria, incluindo um resumo do plano de ação que ele adotaria ao ocupar o cargo. A preparação desse livro tomou várias semanas, durante a qual a mãe mandava o filho quase que diariamente à biblioteca pública pesquisar os dados necessários para ele vender o seu serviço da melhor maneira possível. Ela também mandou que ele visitasse todos os concorrentes do potencial empregador e deles colheu informações cruciais sobre o método do trabalho que foram valiosas na formatação do plano que ele pretendia adotar. Quando o plano foi concluído, continha mais de meia dúzia de excelentes sugestões para o uso e benefício do potencial empregador. As sugestões foram realmente adotadas pela empresa. Alguém poderia perguntar: por que se dar tanto trabalho só para conseguir um emprego? A resposta vai direto ao ponto e é dramática, pois trata de um assunto que é uma verdadeira tragédia para milhões de pessoas, cuja única fonte de renda é a venda de serviços profissionais. A resposta é: fazer uma coisa bem feita nunca é problema. O plano preparado por essa mãe ajudou o filho a conseguir emprego desejado na primeira entrevista e por um salário que ele mesmo determinou. Além do mais, e isso também é importante, o emprego não exigia que o rapaz começasse de baixo. Ele começou como executivo júnior e com salário de executivo. E você ainda pergunta: por que ter todo esse trabalho? Bem, em primeiro lugar, a apresentação bem planejada desse rapaz economizou nada mais, nada menos que uns 10 anos que ele precisaria para chegar até onde queria se tivesse começado de baixo. A ideia de começar de baixo e ir subindo numa empresa pode até parecer boa, mas a grande objeção é que ela é a seguinte: em geral, aqueles que começam de baixo nunca conseguem erguer a cabeça a ponto de serem percebidos quando surgem as oportunidades. Por isso, eles continuam lá embaixo. Devemos também nos lembrar que o panorama visto de baixo não é muito brilhante, nem estimulante. Tem a tendência de matar a ambição. A isso se chama de cair numa vala, o que significa que aceitamos nosso destino porque acabamos criando uma rotina diária, um hábito que acaba ficando tão forte que nós acabamos desistindo de tentar abandoná-los. É por isso que vale a pena começar 1 ou 2 degraus acima do mais baixo. Assim criamos o hábito de olhar à nossa volta, de observar como os outros sobem na vida, de perceber as oportunidades que surgem e de abraçá-las sem hesitar. Dan Halfin é um magnífico exemplo disso. Na faculdade, ele foi gerente do famoso time de futebol de Notre Dame no Campeonato Nacional de 1930, na época dirigido pelo falecido Knut Rockne. Talvez ele tenha sido inspirado a sonhar alto pelo grande técnico e não confundir uma derrota temporária com um fracasso total. Assim como o grande industrial Andrew Carnegie inspirava seus assistentes a abraçar metas ambiciosas para si mesmos. De todo modo, o jovem Halfin terminou a faculdade numa época altamente desfavorável, quando a depressão diminuía a oferta de empregos e assim depois de flertar com o cinema e com o banco de investimentos, ele agarrou a primeira oferta com um futuro promissor que encontrou: vender aparelhos auditivos elétricos por comissão. Qualquer um poderia começar no emprego desses e Halfin sabia disso,
mas para ele foi o suficiente para abrir as portas da oportunidade. Por quase 10 anos, ele continuou no emprego de que não gostava e nunca teria ido além se não tivesse feito algo em relação à insatisfação. Primeiro, ele almejou o cargo de gerente adjunto de vendas da empresa e o conseguiu. Esse passo a mais o colocou suficientemente acima dos outros para permitir que vislumbrasse uma oportunidade maior ainda e também o colocou numa posição de visibilidade. Ele tinha um histórico tão bom como vendedor de aparelhos auditivos que a Amy Andrews, presidente do conselho diretor da Ditopgraph Products Company, que era concorrente da firma para o qual Halfing trabalhava, quis saber mais sobre o tal de Dan Halfing, que estava roubando clientes da Ditopgraph, uma empresa estabelecida há muitos anos. Mandou chamá-lo. Quando a entrevista acabou, Halfing era o novo gerente de vendas encarregado da divisão acústica. Aí, para testar a fibra de Halfing, Andrews o despachou para a Flórida por 3 meses, de um jeito que ele teria que matar ou morrer no novo cargo. E ele não morreu. O espírito de Knut Hockenheim, de que todo mundo adora um vencedor e não tem tempo para perdedores, o inspirou a se esforçar tanto no novo emprego que ele acabaria vice-presidente da empresa e gerente geral da divisão de rádio acústico e silencioso, num cargo que a maioria das pessoas se orgulharia em ocupar depois de 10 anos de leais serviços prestados. Ralph conseguiu em pouco mais de 6 meses. É difícil dizer quem merece mais elogios, se Andrews ou Halfing, porque ambos deram provas concretas de terem uma qualidade muito rara, a imaginação. O Sr. Andrews merece crédito por ter visto no jovem Halfing um sujeito de primeira linha, daqueles que fazem e acontecem. E Halfing merece o crédito de se recusar a sacrificar a vida aceitando um trabalho de que não gostava. E até o ponto mais importante que eu estou tentando acentuar nessa filosofia, que alcançamos grandes posições ou ficamos lá embaixo por causa de condições que nós podemos controlar e se nos dispusermos, claro, a controlá-las. O que eu quero aqui é enfatizar que o sucesso e o fracasso são, em larga escala, uma decorrência do hábito. Não tenho a menor dúvida de que a proximidade de Halfing com o maior técnico de futebol dos Estados Unidos plantou na mente dele o mesmo desejo de se destacar que tornou o time de Notre Dame famoso no mundo inteiro. É verdade que ajuda muito ter um herói a quem admirar, desde que se admire um vencedor. Ralph me contou que Hockenheim foi um dos maiores líderes da história. Minha crença de que as alianças nos negócios são fatores vitais no sucesso e no fracasso foi comprovada recentemente quando meu filho Blair negociou um emprego com Ralph. Este lhe ofereceu um salário inicial que era cerca da metade do que ele conseguiria ganhar numa empresa concorrente. Eu exerci certa pressão de pai para que ele aceitasse o cargo oferecido por Ralph, porque acredito que estar bem próximo de alguém que não aceita circunstâncias desfavoráveis na própria vida é um ativo incomensurável em matéria financeira. O andar de baixo é um lugar monótono, tenebroso, e onde ninguém consegue lucrar. Foi por isso que tive tanto trabalho para mostrar como um começo humilde demais pode ser ultrapassado com um planejamento adequado. Foi por aí também que dei tanto espaço à descrição dessa nova profissão, criada por uma mulher dedicada a fazer um belo planejamento, porque queria que o filho tivesse um início promissor.
Com as novas condições trazidas pelo colapso econômico, também veio a necessidade de vender os serviços profissionais de uma maneira melhor e mais moderna. É difícil saber porque nunca ninguém atinou para essa magnífica necessidade de analisarmos o fato de que mais dinheiro troca de mãos em pagamento de serviços profissionais do que por qualquer outro motivo. As quantias pagas mensalmente por conta de honorários e salários são tão grandes que chegam a centenas de milhões de dólares e num ano atingem a casa dos bilhões. Talvez algumas pessoas encontrem aqui, numa rápida descrição, o cerne da riqueza que elas tanto almejam. Ideias bem menos dignas lançaram umas sementes de onde grandes fortunas desabrocharam. A ideia das lojas de 5 e 10 centavos no Woolworth, por exemplo, tinha muito menos mérito, mas gerou uma fortuna para o criador. Os que virem uma oportunidade escondida nessa sugestão vão encontrar valiosa ajuda no capítulo Planejamento Organizado. A propósito, um vendedor eficaz de serviços profissionais vai encontrar uma demanda crescente onde quer que haja pessoas procurando um mercado melhor para os próprios serviços. Com o princípio da mente mestra, algumas pessoas com os talentos adequados poderiam formar uma aliança e ter um negócio rentável rapidinho. Uma teria de escrever bem, outra teria que ter talento para anunciar e vender, outra teria que saber datilografar e ter uma bela caligrafia, e outra deveria ser fenomenal em conseguir novos negócios, o que divulgaria o serviço para o mundo. Se alguém reunisse todas essas habilidades, poderia trabalhar sozinha, até ter mais trabalho do que pudesse suportar. A mulher que preparou o plano de vendas de serviços profissionais para o filho, hoje recebe pedidos do país inteiro para ajudar na preparação de planos para outras pessoas que desejam vender os serviços por uma remuneração melhor. Ela conta como foi. Ela conta com uma equipe de datilógrafas, designers e escritores que tem a habilidade de dramatizar o caso com tão bons resultados que o serviço do profissional pode ser vendido por muito mais dinheiro do que os salários que recebiam prestando serviços semelhantes. Ela confia tanto na própria capacidade que aceita como boa parte dos honorários uma porcentagem do aumento de salário que ela ajuda os clientes a conseguir. Mas que ninguém pense que o trabalho dela é somente ser uma vendedora esperta e ajudar profissionais a pedir e receber mais por seus serviços. Ela também pensa no interesse de quem vai comprar o serviço, assim como de quem o vende, e prepara o plano de tal maneira que o empregador efetivamente receba o valor do dinheiro extra que está desembolsando. O método pelo qual ela consegue isso é um segredo profissional que ela não conta para ninguém, a não ser para os próprios clientes. Se você tiver imaginação e procurar um ramo mais lucrativo para o serviço que oferece, essa sugestão pode ser o estímulo que você procura. A ideia é capaz de lhe proporcionar uma renda muito maior do que a do médico, advogado ou engenheiro médio, que precisou de anos de faculdade para se formar. Essa ideia é viável para qualquer pessoa que estiver procurando um novo emprego, em quase todos os cargos que exijam habilidades executivas ou de administração, e também para aqueles que desejem um reajuste do salário atual. As boas ideias não têm preço. Por trás de todas as ideias está um conhecimento especializado. Infelizmente, para aqueles que não têm muito dinheiro, o conhecimento especializado é mais comum e mais fácil de ser adquirido do que as ideias.
Por causa dessa grande verdade, há uma demanda universal e oportunidades cada vez maiores para as pessoas capazes de ajudar os outros a vender serviços com eficiência. Capacidade significa imaginação, que é a qualidade necessária para combinar o conhecimento especializado com as ideias na forma de planos organizados com o objetivo de gerar riqueza.